a primeira pergunta que a gente tem aqui é se já temos o formato eletrônico ou vamos manter o mesmo formato do PPP? Então, o PPP hoje, né, ele é obrigatório em formato físico, ali o papelzinho que tem que ser entregue ao funcionário todo ano, ou geralmente quando ele solicita, ou quando ele é desligado, tá? Hoje ainda não é obrigatório a alimentação do PPP eletrônico por meio do e-social. A partir do dia 1 de janeiro de 2023, aí sim se torna obrigatório e aí não se mantém o formato físico, o formato em papel. Vai ser tudo por meio eletrônico, todos os PPPs gerados. Joia. E aí é bem importante essa pergunta, porque até para mim, né, que estou aqui no lado do departamento pessoal, que muitas vezes gero, né, esse PPP, e meu time também gera, as pessoas perguntam, né, poxa, por que ainda não é o eletrônico, né? Então, tá aí a resposta de Elaine, né, porque a partir de janeiro de 23 é que, de fato, passa a ter esse formato eletrônico, não é isso, Elaine? É isso mesmo. E é importante dizer também uma coisa, que o que vai alimentar esse PPP serão os riscos informados lá no e-social, tá? Então, o PPP vai ser gerado automaticamente a partir dessas informações prestadas que forem enviadas, tá bem? Isso. Mas é isso. Então, Elaine, só para a gente ficar na mesma página, a partir do momento que eu, né, como responsável de transcrever isso no e-social, informo isso lá no e-social daquela empresa, automaticamente, quando ela pedir a impressão daquele PPP, os dados já vêm corretamente, não é isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade... Opa! Estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo. Está com atraso assim na tua imagem, mas eu pelo menos estou te ouvindo bem. Ótimo. Esse PPP, na verdade, ele ainda vai ficar disponível, a alimentação é tão automática que o trabalhador ele vai ter acesso através do aplicativo Meu INSS, tá? Então, a partir do momento que você insere lá os riscos para aquele trabalhador aos quais ele está exposto, esses dados eles já vão gerando o perfil profissiográfico daquele profissional. Então, ele pode entrar lá, ele não vai mais precisar, de fato, pedir à empresa que ela emita, que ela imprima. Ele entra lá no aplicativo Meu INSS e ele consegue ver, olha, meu PPP está aqui, está preenchido, dizendo quais são os riscos que eu estou exposto que me dão direito à aposentadoria especial. Ou ainda, ele vai ter direito a entrar lá no aplicativo e ver que o PPP dele diz que ele não está exposto a nenhum risco que caracteriza a aposentadoria especial. Então, vai ser um processo bem mais prático e menos burocrático. Ele não vai precisar realmente pedir, a empresa imprimir, aquela coisa toda, que hoje é o que acontece na imensa maioria dos casos. Joia, e é muito massa, né, ver essa transformação, né, de uma coisa que aqui no Brasil era muito burocrática, era muito papel, né, e ver essa transformação para o digital, né, onde as pessoas aconteciam de perder, né, a carteira, ser extraviada, enfim, e ter toda aquela burocracia, né, e aí muitas vezes eu trabalhei, né, onde tinha um risco de alguma aposentadoria especial muito novo e na hora da minha aposentadoria eu não sei nem onde está mais aquele papel. Então, muito massa essa visão de que as pessoas vão poder ter lá no meu INSS também, né? Então, tem toda uma mudança drástica, né? Toda uma mudança de cultura que teve aqui com a entrada do E-Social, né? Agora com essa informação do SST lá no E-Social, mas tem toda uma parte benéfica também, né? Sim, totalmente benéfica. As pessoas talvez assustem um pouco no primeiro momento, porque algumas pessoas estão dizendo que estão sem som. Ah, tá. Gente, cliquem no... Quem estiver ouvindo, auxilia aí a Sandra, eu estou vendo que ela já disse, tem que clicar no ícone do alto-falante do vídeo. Obrigada, viu, Sandra, por auxiliar, por apoiar aí a gente. Então, o medo das pessoas, né, de algumas empresas, de alguns gestores, é por ser algo totalmente novo. E agora, como é que vai ser? Não se tinha essa cultura do cruzamento de dados, de uma malha fina, como hoje acontece, por exemplo, com a Receita Federal, né, que é o cruzamento dos dados. Então, às vezes, causa esse susto, mas é algo que vai ser uma desburocratização mesmo desses processos, tá, trabalhistas e previdenciários. Joia. Então, vamos para a segunda pergunta, né, Elaine? Eu acho que essa daí a gente conseguiu sanar, né, totalmente. E a segunda pergunta é o seguinte:
Preciso converter os PPPs manual para eletrônico em janeiro? Não precisa, tá? Não precisa. A partir do dia 1 de janeiro, os PPPs, as informações, elas vão passar a ser emitidas, como foi falado anteriormente, através daquilo que for sendo alimentado por meio do e-social. Até lá, continua sendo a emissão do PPP por meio físico, assim, a entrega por meio físico para o trabalhador, tá? E eu recomendo ainda que quando chegar lá, finalzinho de dezembro, enquanto ainda for o meio físico, né, entrega por meio físico permitida, você entrega o PPP do seu trabalhador. Você já, entre aspas, se livra dessa burocracia que hoje existe e que depois vai ser automatizado, você já não vai mais precisar fazer isso. Então, a partir de janeiro, só em formato digital, não vai ter mais PPPs manuais, formato físico. Ótimo, né? Porque todo mundo ficou nessa dúvida, né? Poxa, e aí, é retroativo, não é? É a partir de janeiro, né? Então, assim, ficou claro, né, agora que, na verdade, até dezembro de 22, até 31 de dezembro de 22, né? Tudo segue como deveria seguir, né, de fato, no formulário. E a partir de 1º de janeiro de 2023, passa a ser o formato eletrônico e ali se finca realmente uma nova era, vamos dizer assim, né? Exatamente. Joia. Bem-vindos ao novo tempo, né? Exatamente. E que bom, né? Como eu disse, é uma fase realmente de adaptação, como toda mudança é, mas tem suas vantagens, né? Verdade. E aí, Elaine, a gente tem a terceira pergunta, que diz o seguinte: eu tive um colaborador que, na volta para casa, sofreu um acidente no trajeto. Eu preciso abrir uma CAT? Aí a gente já vai para o tema de acidente de trabalho. E aí, Elaine, o que é que você fala sobre esse tema? Então, precisa, tá? O que aconteceu? E eu acho que o que acabou gerando dúvida em muita gente é que durante um período surgiu uma MP, uma medida provisória, que ela descaracterizava o acidente de trajeto se igualando ao acidente de trabalho que acontece ali no ambiente laboral. E essa MP, ela caducou, ela perdeu a vigência. Então, o acidente de trajeto, ele volta a se equiparar a um acidente de trabalho comum. Então, ocorrendo o acidente de trajeto, o trabalhador devidamente comunicando à empresa, sim, essa CAT, ela precisa ser aberta, tá? Joia. E é muito importante essa questão aí da CAT, né? Porque muita gente, por conta dessa MP, né, tinha entendido, né, misturou as bolas e entendeu que com a reforma trabalhista isso mudou. E não foi, né? Era de fato uma medida provisória que, como você bem colocou, caducou. E muitas vezes o que é que acontece? A empresa nem se preocupa, porque pensa, poxa, foi no trajeto, não foi aqui, né? E por falta de conhecimento, de fato, não informa, né? Os dados desse atestado, enfim. E, Elaine, um ponto que para mim é bem importante é esse case aí, né, da gente saber o prazo, né, dessa CAT. Então, a Amanda Gomes, ela perguntou aqui, caso a CAT não seja aberta nas 24 horas, porque o funcionário não comunicou, o que eu faço? Primeiro de tudo, adverti-lo verbalmente, tá? Antes de qualquer coisa, para que isso não aconteça. Por quê? Uma vez que um trabalhador ele se acidenta num trajeto para casa, podem ocorrer implicações no próprio ambiente de trabalho, quando ele estiver lá executando suas atividades. E, né, não é isso que a gente quer. A gente quer um resguardo cada vez maior. Então, primeiro de tudo, conversar com esse trabalhador seriamente. E, em seguida, abrir a CAT, tá, gente? Abra a CAT, porque a CAT ela é aberta a partir do momento que você tem conhecimento do que ocorreu. Então, Isso. 24 horas, a partir do momento que a empresa tem conhecimento daquilo que ocorreu. Lembrando, se for um acidente com morte, a abertura é imediata. A partir do momento que a empresa toma conhecimento, ocorreu a morte ali daquele trabalhador, que é uma coisa que ninguém quer, né? Abertura imediata da CAT, tá? Então, primeiro de tudo, saibam que vocês são responsáveis por esses trabalhadores, por esses empregados, e vocês podem sim adverti-los sobre os procedimentos internos, deixe-os muito cientes do que a empresa quer, do que a empresa deseja e espera da conduta deles. Eu vi aqui uma outra pergunta. Isso. Maurício. Isso, tem a pergunta do Maurício, é sobre a EPI,
Eu acho que a gente pode fechar esse tema da Cátia e aí a gente volta para o Maurício, tá? A gente vai te atender, Maurício. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Divina, que é sobre CAT também, que eu acho que esse tema é bem amplo, né? E aí ela pergunta o seguinte: se aconteceu um acidente de trajeto, houve a comunicação, né, da CAT, o atestado é menor que 15 dias, precisa de aso de retorno para trabalho? Não precisa, tá? O aso de retorno ao trabalho é quando o afastamento é maior do que 30 dias. Ok? Então, menor do que isso, o funcionário não vai entrar em benefício, então não precisa fazer esse atestado de retorno. Joia. Aí a gente tem a pergunta do Maurício, né? Que ele faz a pergunta do seguinte: ele diz: o envio das informações dos EPIs no evento 2240 do E-Social, quando começa? Em janeiro também, a partir do momento que o envio do S2240 se torna obrigatório. E aí é quando você vai, de fato, preencher. Agora, se a sua empresa ela já está nesse período de transição, ela já está ali na área de treinamento do E-Social, você já pode ir fazendo o preenchimento, fornecendo essas informações. Mas a obrigatoriedade, de fato, é a partir de janeiro de 2023, 1 de janeiro de 2023, para todos os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Joia. Eu acho bem importante a gente pontuar o seguinte, Elaine, muitas vezes, né, até o próprio colaborador, ele não tem ciência do que é uma CAT, né? Então, o quão importante é as empresas fornecerem palestras, né, eventos, às vezes até um informativo, né, no quadro de aviso, enfim. Né? Eu sei que as grandes indústrias, né, as grandes empresas são obrigadas a fazer isso, mas alguns segmentos menores, enfim, acabam que não fazem isso e se perdem, às vezes, nesse tipo de situação. Então, o quanto importante é, né, esse tipo de informação chegar até o funcionário para que eles consigam voltar, né, com a informação coerente. Então, por exemplo, até para um colaborador, né, te retornar no prazo correto, com um atestado, com a informação, né, que uma CAT precisa para ser aberta, ele precisa ter o conhecimento daquilo, né? Então, é bem importante que as empresas também façam esse tipo de educação, né, com os colaboradores. Isso, totalmente importante. Inclusive, tem um documento que, na minha concepção de técnica de segurança do trabalho, é extremamente importante e, às vezes, ele é bastante negligenciado. E, para quem está me ouvindo aí, eu queria que vocês avaliassem a pergunta que eu vou fazer agora. Vocês emitem ordens de serviço para os trabalhadores de vocês? Então, a ordem de serviço, o que é? É um documento previsto no artigo 41 da CLT, previsto na NR1, que dá as disposições gerais para todas as outras normas regulamentadoras, que diz que é uma obrigação da empresa abrir ordens de serviço para o funcionário, dando a ele conhecimento sobre os riscos aos quais ele está exposto, sobre condutas a serem adotadas em situações de emergência, sobre direito à recusa quando ele se sente em perigo numa situação de trabalho. Então, emitam as ordens de serviço desses trabalhadores, capacitem esses trabalhadores, forneçam esses documentos que são essenciais para que eles tenham conhecimento do que eles vão fazer. Ah, coisa boa, tô vendo um monte assim, sim. Perfeito. Fiz uma Bom, como a gente tem um tema aqui, né, bem amplo, eu vou seguindo com as perguntas, né, mas não se preocupem, porque, assim, sobre alguns temas, se a gente não conseguir contemplar aqui as dúvidas de vocês, a gente vai deixar os contatos da gente, os meios de comunicação abertos, gente. Então, a gente não vai conseguir atingir, realmente, como eu falei no início, todas as dúvidas de todo mundo, né, porque a gente tem uma horinha aqui juntos, né, mas a gente vai deixar nosso meio de comunicação aberto, tá? Então, vamos seguindo. Elaine, a gente tem mais uma dúvida aqui que diz o seguinte: eu devo guardar meu programa PGR em formato físico ou digital? A norma regulamentadora 1, né, que a gente sabe é aquela que vai nortear as outras, ela já diz o seguinte, que os documentos de saúde e segurança do trabalho, eles podem ser emitidos hoje já em meio totalmente digital. E aqueles que são emitidos em formato físico, o que é que você faz? Você pode digitalizá-los e guardá-los pelo tempo previsto na legislação, tá, gente? Não digitaliza e joga o original fora, não. Você digitaliza e você vai ter que assegurar que esse documento, ele de fato faz parte da estrutura, ele é um documento válido, legal. Como você faz isso?
assinando esse documento digitalmente, tá? Esse documento foi digitalizado. Então, você o assina digitalmente para que ele conste lá todas as informações de acordo com a infraestrutura de chaves públicas, que a empresa e também a fiscalização, principalmente a fiscalização do trabalho, consiga assegurar a legitimidade desse documento. Então, por favor, uma coisa que eu peço aqui para vocês, não apresentem documentos para a fiscalização, nem para nenhum nada que vocês queiram, por exemplo, a validação de um profissional desse documento de segurança do trabalho, como, por exemplo, a assinatura que foi escrita, tira uma foto, recorta aquela foto e cola lá no documento. Então, não façam isso, não tem uma validade jurídica, não tem uma validade legal. Assinem esses documentos, né, que foram digitalizados e guardem tanto os originais quanto aquele que foi digitalizado. Você já pode digitalizar. Hoje, você também pode fazer já em formato digital e guardá-lo em formato digital, desde que esse formato digital ele seja fornecido sempre que houver necessidade de uma fiscalização trabalhista, que algum fiscal do trabalho pedir, que houver algum tipo de inspeção, tá? E aí você fornece esse documento. Uma coisa que é importante salientar, que mesmo estando em formato nato digital, ou seja, originariamente digital, ainda assim, esse documento ele deve ser fornecido para os trabalhadores, está ao alcance dos trabalhadores. Então, meu documento eu fiz aqui em formato digital. Não pretendo imprimir nem nada. Então, você vai ter que colocar lá um lugarzinho, um computador, que esse trabalhador possa ter acesso a esses documentos. Isso está previsto nas normas regulamentadoras, tá bom? Joia. Elaine, para a gente seguir aqui, né, com nossas perguntas, obrigada aí pela resposta, foi bem ampla, né? É o seguinte, a 5, né, a pergunta 5 da gente diz o seguinte: quando eu vou estar dispensado de fazer um PGR ou um PCMSO? Tá. Primeiro de tudo, é preciso ver qual que é a classificação dessa empresa. Em qual categoria ela se enquadra. Se for um MEI, ele não importa qual grau, tá? Ele vai estar dispensado de fazer o PGR. Isso está lá na NR1, certo? Já para o PCMSO, se ele for um MEI com grau de risco 1 ou 2, que não tenha riscos físicos, químicos, biológicos, nem ergonômicos, ele também vai estar dispensado de fazer o PCMSO, tá? Para as categorias ME e EPP, para estar dispensada do PGR, ele fazer o PGR, tem que estar se enquadrando em grau de risco 1 ou 2, e não ter os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Para também estar livre do PCMSO, né, dispensada, livre assim, né, dispensada, ela precisa também não ter o risco ergonômico. E aí, sim, ela vai estar dispensada de fazer o PGR. Lembrando que não simplesmente digam assim, eu não tenho nada aqui, eu realmente estou dispensado, minha empresa está dispensada, não preciso fazer nada. Estando de fato dispensado de fazer o PGR, o PCMSO, você emite a DIR, tá? Que é a declaração de inexistência de risco. Isso é muito importante. Hoje, você precisa declarar, você está declarando perante o governo, perante a instituição pública, que a sua empresa, de fato, está liberada de elaborar esses programas, porque se enquadram nesses critérios. E uma coisa que é importante dizer, por último, é que algumas empresas, gente, elas vão ter ainda que fazer LTCAT, tá? Que é um documento laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e não são todas. Fiquem calmos, se você está pensando, meu Deus, além do PGR, além do PCMSO, tem que fazer um LTCAT. Não, calma. Só se ela tiver os riscos físicos, químicos e biológicos que se enquadram no anexo 4 da lei, deixa eu filar aqui, 3048, tá? Decreto 3048. Aí você faz o LTCAT. É bem importante isso, né, Elaine? Porque o LTCAT, ele é um laudo que fecha, né, os riscos, de fato, desses outros programas. E muitas vezes as empresas acham, né, que não sabem, né, que são dispensadas ou que não são dispensadas, né, desse laudo, e acaba que entende que porque fez o programa, tá tudo certo, né? E não, se de fato eu tô dentro do que a legislação fala, que é
precisar desse LTCAT, eu preciso ter ele para fechar, amarrar, né, o meu processo realmente de programa, não é isso? Exatamente. Então, se você está lá fazendo a avaliação para elaborar o seu PGR, né? Você não está dispensado da elaboração do PGR e a pessoa que está fazendo o seu PGR identificou, olha, isso daqui vai precisar de um LTCAT, faça o LTCAT, porque agora, com esse cruzamento de dados, vai ser ainda mais fácil para as instituições governamentais identificarem possíveis divergências de informação. Então, sigam aquilo que for orientado, tá bom? E assim, eu já escutei coisas assim de clientes, né, que disseram assim, poxa, mais uma exigência do E-Social. Veja, isso não é exigência do E-Social, né? O que muda agora é que essa informação passa a também ser escriturada no E-Social. Mas isso é uma obrigação bem antiga das empresas, né? Sim, bem antiga mesmo. A lei do PGR, eu acho que ela vem de 1990, do PGR não, desculpa, do LTCAT, ela vem lá de 1991, se não me falha a memória. Então, o LTCAT já é algo que está aí na vida da legislação há bastante tempo. A diferença é que hoje ele vai estar ali dentro do E-Social, né, de uma forma obrigatória quando for necessário. Porque o E-Social nada mais é, né, do que uma forma de juntar, né, compilar aquelas informações, é um SPED, vamos dizer assim, da parte de folha de pagamento, né, e de trabalhista, enfim, previdenciário, e que o governo vai ter agora a facilidade de fiscalizar isso com mais agilidade, né, mas que de fato já era uma obrigação das empresas, isso aí é sem dúvida, né, muito antigo. Sim, verdade. Então, vamos lá, pessoal, se adequar e fazer o LTCAT quando tiver que fazer. É isso aí. Elaine, ainda sobre os programas, a gente tem mais uma dúvida, né? Ele diz o seguinte, eu tenho uma dispensa do PGR, mas eu não tenho a dispensa do PCMSO. O que eu faço? Tá. Então, de novo, a gente vai ter que olhar lá qual que é a categoria que você tá, para ter um direcionamento sobre o que fazer, tá? Então, vamos dizer que você é uma empresa MEI, que a gente já sabe, né? MEI está dispensado dependente do grau de risco e dependente dos riscos que ele tenha. Então, você é uma empresa MEI que está ali dentro do grau de risco 3 ou 4, ou até mesmo do grau de risco 1 e 2, mas tem riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, e precisa fazer o PCMSO, você vai entregar a ficha MEI para um médico do trabalho que vai fazer o seu PCMSO. E por ali ele vai conseguir retirar as informações necessárias. Se for uma empresa ME ou EPP, que não se enquadre também, não está ali dentro do grau de risco 1 ou 2 e que tem os riscos, né, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, nesse caso, é feito uma avaliação preliminar de perigos e riscos. E, a partir disso, você repassa essas informações para o médico do trabalho e ele também consegue elaborar o PCMSO. Mesmo que ele não tenha o PGR, com essa avaliação preliminar, ele consegue desenvolver o seu PCMSO. Ótimo. E aí, para a gente fechar, né, esse tema aí de programas, PGR, PCMSO, a gente tem mais uma pergunta sobre esse tema, Elaine, que diz o seguinte: eu estou dispensado de fazer o PGR e o PCMSO. Como eu faço a gestão do SST? Então, bora lá. O PGR, ele não é ali o principal fator da gestão de SST. Ele é um braço do gerenciamento de riscos ocupacionais previsto lá na NR1. Então, nesse caso, como eu já falei ali previamente, você vai fazer, primeiro, para você estar de fato dispensado de elaborar um PGR, você primeiro tem que fazer uma avaliação preliminar de perigos e riscos, que vai de fato te dizer se você tem perigos e riscos a serem controlados naquele ambiente ou não. Então, isso já é uma forma de fazer gestão de saúde e segurança do trabalho. Depois que, dentro dessa avaliação preliminar de perigos e riscos, você também precisa fazer uma avaliação ergonômica, tá? Uma análise ergonômica preliminar, a AEP, para saber se não tem riscos ergonômicos também. Não tem, daí você está, de fato, dispensado do PGR e do PCMSO. Ou seja, até mesmo para você se caracterizar como dispensado de fazer esses programas, você precisa fazer a gestão de saúde e segurança. Além disso,
Desculpa, Camila, pode falar. Não, pode falar, tranquilo. Além disso, a NR1 ainda diz que você precisa fazer a avaliação dos acidentes, né? Você precisa fazer a análise dos acidentes que ocorrerem na sua empresa. E você também precisa elaborar um plano de ação para emergências. Então, se acontecer alguma emergência, o que a sua empresa vai fazer? Então, tudo isso está dentro do GRO, não só o PGR. Tudo isso faz parte da sua conduta de gestão de saúde e segurança do trabalho, que, lembrando, uma vez feita, você vai fazer sempre. Porque o que está conduzindo essa gestão de saúde e segurança do trabalho é o GRO que se enquadra no ciclo PDCA. Planejar, desenvolver, aí checa se está dando certo, reavalia. E reavalia. Então, você vai estar sempre reavaliando e fazendo a gestão de saúde e segurança do trabalho. Elaine, então seria correto a gente afirmar, né, que mesmo com uma empresa muito pequena, com um colaborador apenas, né, até eu sendo um MEI, um simples nacional, né, que eu tenho uma empresa muito pequenininha, ainda assim eu preciso de uma consultoria nessa parte aí de medicina e segurança do trabalho, porque eu tenho uma vida, né, ali onde eu, como empresa, como pessoa jurídica, sou responsável, não é isso? Exatamente. Teve um funcionário, esse funcionário, se for de uma empresa MEI, um funcionário é um MEI, eu tenho um funcionário. Você vai fazer a gestão de saúde e segurança desse funcionário, fazendo todo esse critério aqui que eu falei agora, e também pela ficha MEI. Então, você vê ali no que se enquadra e faz a gestão de saúde e segurança desse funcionário através da ficha MEI. Eu só tenho só um funcionário e eu sou MEI. Eu preciso fazer um LTCAT, mesmo estando dispensado do PGR? Precisa. Porque esse funcionário, se ele estiver exposto àqueles riscos que garantem a aposentadoria especial para ele, ele vai precisar desses dados do LTCAT. E já as demais empresas, que têm mais funcionários, aí é que precisa mesmo. Então, sempre que houver um funcionário, mesmo sendo apenas um, precisa que ele esteja amparado pelas normas, pela legislação de saúde e segurança do trabalho. Joia. E é bem importante realmente essa clareza, né, da importância realmente e da obrigatoriedade, né, da pessoa jurídica para com a saúde e segurança desse trabalhador, né? Sim. Seja um ou seja 1 milhão, né? Sim. Então, muito obrigada, Elaine, pelo esclarecimento. Vamos lá para a pergunta 8, né? A pergunta 8 diz o seguinte, Elaine. Fiz a avaliação preliminar e não tenho riscos ambientais e nem ergonômicos. Posso deixar meu trabalhador sem o ASO? Não, não pode, tá? Não pode de forma alguma. A avaliação desse trabalhador, da capacidade física dele, deve ser feita ao menos a cada 2 anos, quando não houverem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, quando ele não estiver exposto a riscos, tá? Já em casos em que há exposição a risco, a gente já sabe, né? Ao menos uma vez no ano. Nesse caso, estou dispensado do PCMSO porque minha empresa se enquadra para essa dispensa do PCMSO. Então, estou de boa, não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer o ASO do seu trabalhador. Isso. É bem importante, né, essa pergunta aí, né, de ASO, porque muitas vezes, principalmente as empresas menores, né, acham que por serem pequenas, né, não tem essa obrigatoriedade, e não é uma realidade, né? Sim, não é uma realidade. Sejam bem criteriosos, tá? Se sua empresa é uma empresa menor, passe a ser criteriosa a partir de agora. Aproveite esses próximos meses aí de adaptação para que você consiga começar a fazer a gestão de saúde e segurança e se enquadrar para passar esses dados, transferir as informações para o essencial. Bom, ainda pegando o gancho no ASO, Elaine, a gente tem mais uma pergunta aqui, que ela diz o seguinte: qual o prazo do envio do ASO para o E-Social? Então, vamos lá, né? Se o ASO, eu queria primeiro fazer um adendo a essa pergunta e queria te perguntar, Elaine, qual é o prazo para um colaborador entregar o ASO para a empresa? Olha, na verdade, o trabalhador, ele não precisa ou não precisaria ele ter que entregar o ASO. O ideal, por quê? Porque acaba esquecendo. Perde. Molhou, meu cachorro comeu. Então, o que é que você faz? O trabalhador foi lá fazer o ASO dele na clínica,
não deixa na mão do trabalhador, entrega via dele, tá? Se ele pedir, até mesmo se ele não pedir, eu aconselho que entrega via dele e coloca a responsabilidade na mão da clínica que fez essa avaliação. Por quê? Você vai garantir que não vai haver perda dessas informações, nem adulteração dessas informações, porque imagina, esse trabalhador foi lá fazer o ASO dele e recebe o resultado inapto. É difícil, mas eu já vi. Então, o ideal é que você não coloque essa responsabilidade na mão do trabalhador. Coloca na mão da clínica que você contratou para fazer a avaliação desse trabalhador, tá? E uma vez esse ASO tendo sido emitido, de imediato, você pode acordar, né, com a clínica, mas assim, o ideal é que seja feito de imediato. O trabalhador foi lá, fez, olha, no máximo um dia útil, estou te entregando, estou te enviando os dados que foram feitos aqui, tá bom? Exato. E aí, Elaine, pegando o gancho e trazendo bem para a realidade, muitas vezes as empresas dizem, olha, faz o exame, pague e eu te reembolso, né? Que isso não é uma prática correta, né? O ideal é que, de fato, a empresa trate isso com a clínica e o colaborador só tenha que ir até a clínica fazer os exames, né? E também tem outra prática que é justamente isso que você falou, né? Toma aqui, vai lá, vai na clínica e me traz a via, né? Muitas vezes não tem problema dele te entregar a via, mas que ainda assim você tenha contato direto com a clínica e que essa informação que o colaborador traga seja apenas uma confirmação do que a clínica te mandou, né? Mas nunca deixar a responsabilidade 100% no colaborador, né? Não faz sentido. E eu quero complementar uma coisa, tá, gente? Geralmente os trabalhadores, eles são leigos, eles realmente não possuem conhecimento do que diz a legislação, do que dizem as normas, mas lá na NR7 diz que a empresa deve arcar com esse custo. Então, se é um trabalhador que está melhor informado e ele denuncia a sua empresa e ele comprova que esse pagamento para a clínica foi feito do bolso dele, mesmo que você vá reembolsar, cabe uma denúncia, cabe fiscalização trabalhista, então muito cuidado com essa prática. Exatamente. E aí, respondendo de fato a pergunta agora, né, que é qual o prazo de envio do ASO para a social, o que eu posso dizer é o seguinte, gente, o E-Social, ele exige que a admissão do colaborador esteja lá pelo menos com 24 horas de antecedência, certo? No ambiente do E-Social. Se a gente já tem esse ASO, na minha cabeça, né, faz total sentido que a gente já envie a admissão desse colaborador com o ASO. Agora, no prazo legal mesmo, que o manual do E-Social traz, é que as informações de SST sejam enviadas até o 15º dia útil do mês subsequente, né? Óbvio que se o dia 15, né, cair num final de semana ou no feriado, a gente antecipa esse prazo, que é o fechamento oficialmente do E-Social. Mas que culturalmente o ideal é que essa informação suba junto com a admissão do colaborador, tá? O ideal é esse. E aí, respondida essa pergunta 9, vamos para 10, Elaine. A pergunta 10, ela diz o seguinte: quais os programas básicos para me dar suporte no repasse das informações para envio dos eventos? Tá. Primeiro de tudo o documento base para aquelas empresas que têm riscos que se enquadram na aposentadoria especial do trabalhador, LTCAT. Anexo 4 do decreto 3048. LTCAT feito o repasse das informações dos riscos através dele. Caso essa empresa não se enquadre, não tenha esses riscos do anexo 4 desse decreto, ela vai fazer o PGR, tá? E qual que era a pergunta mesmo, meu Deus? Os programas básicos. Os programas básicos, isso, para dar suporte no repasse das informações para o envio dos eventos. LTCAT, estou vendo aqui que o Gabriel colocou. LTCAT, PGR, tá? Se a empresa não tem esses riscos, mas ainda se enquadra para fazer PGR, PCMSO, que vai dar o suporte para o teu ASO, para aquelas que precisam fazer o PCMSO, e para aquelas que estão dispensadas, ASO para todo mundo, né? Estando dispensado do PCMSO ou não, ASO, tá? Para aquelas que não tiverem os riscos lá do anexo 4 do decreto 3048, que estão dispensados do PGR, que estão dispensadas do PCMSO, ASO do trabalhador e a DIR, a declaração de inexistência de riscos,
Aí, são esses documentos que vão te dar um suporte para a transmissão das informações ao e-social. Joia. E ainda fazendo um adendo aí, né? O quanto é importante essa parceria aí, seja com o escritório contábil de vocês, né? Seja com a clínica que vocês façam, para o envio dessas informações. Aqui na Benhoff, a gente se preparou bem, né? Aqui no Outsource Contábil, a gente está fazendo o envio dessas informações de muitos dos nossos clientes. Então, a gente pega as informações, óbvio, né, da clínica que fez esses programas e transcreve para o e-social, né? Então, nosso programa também, né, o nosso sistema de folha de pagamento está preparado para isso. Então, você faz uma folha interna, você está preparado para isso, né? Você faz uma folha terceirizada, teu terceirizado, né, está preparado para isso. Tua clínica está preparada para isso. Então, é bem importante realmente esses ajustes para que isso não seja, né, um problema futuro, né? Já que a gente está falando aí de evitar multas, né, evitar problemas, eu acho que isso é bem importante. A Elaine está falando aí sobre os programas que as empresas precisam ter, né, a obrigatoriedade, mas o quanto é importante também, gente, vocês terem um parceiro que estejam preparados para isso, né? Seja parceiro de fornecedor de sistema, de contabilidade, seja lá do que for, tá? Então, é bem importante aí essa parceria para que a empresa de vocês não venha a ter problema, né? Porque vocês são responsáveis disso, né? E aí, seguindo, Elaine, para a pergunta 11, a gente tem uma pergunta do seguinte: quais os profissionais eu procuro para elaborar os meus documentos de SST e me sentir seguro com as informações que serão enviadas? Beleza. Se for o LDCAT, o laudo, precisa, tá, gente? Para ter validade legal, obrigatoriamente, precisa ser elaborado por um médico de trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho. Sendo por um engenheiro de segurança do trabalho, precisa ter a ART, tá? Se for o PGR, a norma regulamentadora 1, ela não estabelece um profissional específico. Ela diz que precisa ter conhecimento dos riscos ali daquele ambiente. Mas o que é que eu recomendo e o que é que o manual da declaração de inexistência de riscos recomenda? Que se você não tiver riscos daquele ambiente, você procure e esteja ao lado de algum profissional da área de segurança do trabalho para te orientar. Então, procura um profissional da área de segurança do trabalho para dar o amparo para o teu PGR, seja um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, alguém que tenha essa capacitação técnica. Já o PCNSO precisa ser um médico de trabalho, tá? Aí, lá na NR7, pode ser que alguém pergunte aí, não, mas na NR7 diz que se a gente não encontrar um médico de trabalho na localidade, pode ser de outra especialidade. Nesse caso, não... Escuta bem o que eu vou falar. Não adianta só dar um Google e botar assim, médico do trabalho, tal lugar, e dizer, não achei, não tenho contato aqui, não. Não façam isso, porque no caso de uma fiscalização trabalhista, também, então, gente, cadê o médico do trabalho aqui? Então, para você, de fato, poder dizer que o seu PCMSO está amparado legalmente pela norma regulamentadora 7, por não ter um médico do trabalho assinando esse documento, você vai lá no site do Conselho Federal de Medicina e busca por essa especialidade médica, um médico de trabalho na sua região e na região próxima a você. De fato, não encontrou nenhum, aí sim você procura um médico de outra especialidade para elaborar, que se sinta capacitado para isso, tá? Então, LTCAT, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, PGR, algum especialista na área de segurança do trabalho também, PCMSO, uma pessoa que seja um médico do trabalho, é o ideal. E no caso da declaração de inexistência de riscos, não precisa de nada. O ideal é que você faça, né, o representante legal da empresa, faça junto a um profissional da área de segurança do trabalho que vai conseguir te orientar melhor. Pronto, Elaine, eu vi uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, né? A Joyce, ela pergunta o seguinte: eu não tenho um ASO admissional, não foi feito o ASO admissional dela lá na oportunidade. Ela pergunta, eu faço direto o exame periódico? Você faz direto o exame periódico, porque não tem como a gente voltar no tempo para fazer o ASO admissional. O ideal é que o ASO admissional ele seja feito antes de você iniciar as suas atividades. Mesmo que seja no mesmo dia que você vai iniciar o trabalho, você faz antes de iniciar.
porque é ali que você vai ter a resposta definitiva sobre estar apta ou não. Se a empresa, nesse quesito, ela acabou passando batida, ela negligenciou, qualquer outra coisa aconteceu, você vai fazer o periódico, tá? Os critérios que vão ser utilizados para a realização do seu ASO são os exames periódicos, e aí sim você vai ter a resposta sobre estar apta ou não para essa função. E aí o que vai ser passado para o E-Social serão as informações desse ASO periódico. Joia. É bem importante isso aí, né? Porque as pessoas pensam, eu não fiz admissional, faço ou não faço o periódico, né? E aí é aquela coisa, né? Não significa dizer porque a gente começou o processo errado, a gente vai perdurar ele todo errado, né? Então, o risco aí é muito maior de não fazer o periódico. Então, o correto é esse. E lembrando que para fazer o ASO, tá, gente? Não precisa a especialidade médica ser um médico do trabalho. Um médico clínico geral, ele vai conseguir avaliar os teus exames, se forem solicitados, ou fazer a tua anamnese, a tua avaliação clínica, sem problemas. Então, a obrigatoriedade de ser um médico do trabalho é voltada ao PCMSO. A Amanda fez uma pergunta aqui que eu achei bem bacana. Ela está me perguntando o seguinte: por que os estagiários não fazem ASO? E aí eu já adianto, né? Os estagiários têm que fazer o ASO, Amanda. Se eles não estão fazendo, o processo está errado. Porque os estagiários, sim, têm que fazer o ASO. Tô certa, né, Elaine? Olha, na tua visão, para mim é perfeita. Mas, na legislação, a gente não tem essa obrigatoriedade. Para mim, gente, um estagiário, ele também é uma pessoa que está sob a responsabilidade da empresa. E, geralmente, é até uma pessoa que está ali, menor de idade, 18 anos, às vezes, né? Está ali iniciando sua vida, iniciando o curso técnico, iniciando o seu nível superior. Então, se a sua empresa ela tem a conduta de fazer o ASO para os estagiários, perfeito, eu sou super a favor. Mas, legalmente falando mesmo, os estagiários, eles não são obrigados a fazer o ASO, a empresa não é obrigada a fazer o ASO dos funcionários, porque ASO é algo previsto na CLT, o Atestado de Saúde Ocupacional, que é de onde saem as normas regulamentadoras do capítulo 5º da CLT. Então, como o estagiário ele não é uma categoria profissional prevista na CLT, né? Não é um empregado, não é um temporário, e aí ele não é um trabalhador que se enquadra nessa categoria. Mas eu recomendo, sim, que as empresas façam os ASOs dos seus estagiários também, principalmente porque eles vão estar ali no meio das atividades dos outros trabalhadores aprendendo. Então, eles precisam estar tão aptos quanto qualquer outro, tá? Mas o motivo é esse. Tá bom, Amanda? Inclusive, aqui a nossa orientação, Elaine, é que a empresa, de fato, encaminha os estagiários para fazer os ASOs também, tá? Porque, realmente, eu concordo com o que você está falando, né? Apesar de não estar explícito lá, né, na legislação do estagiário, é uma coisa que é muito amplo, né? Essa questão da saúde do trabalhador. Então, eu concordo, né, com você que é o cenário perfeito e é o cenário mais conservador. Então, gente, com certeza o número de estagiários nem se compara ao número de CLT que vocês têm. Então, nada mais seguro, né, e assertivo do que vocês fazerem realmente os ASOs dos estagiários.